E a Defesa Civil de Rio do Sul continua acompanhando o rio Itajaí-Açu e, apesar da redução gradual do nível, ainda trabalha em estado de alerta. Evandro. O nível máximo atingido pelo rio foi de 7,47 metros na madrugada de ontem. O índice de chuva aqui na região nas últimas 24 horas foi de aproximadamente 2 milímetros. Isso permitiu que a metragem do rio fosse baixando gradativamente. No final da manhã de hoje, estava abaixo dos 6,40 metros. As barragens de Tuporanga e Taió permanecerão com as comportas fechadas por enquanto. Os 3 abrigos abertos no bairro Bela Aliança permanecerão à disposição de moradores enquanto a Defesa Civil mantiver essa recomendação. Na última atualização, 22 famílias, num total de 77 pessoas, ainda ocupavam esses locais. Não há ruas interditadas ou sem passagem aqui em Rio do Sul nesse momento. Para o Jornal Regional, Evandro Cláudio. Essa é a situação aqui de Rio do Sul nesse momento. A gente volta então a conversar com a Adriele Nardelli para trazer as informações em relação à previsão do tempo, né, Adri? Por sorte, que bom, hoje de manhã não choveu, né? A gente teve aí uma quarta-feira de tempo firme e uma manhã de quinta também de tempo estável, que ajuda aí a diminuir o nível do rio também, né? Verdade. O nosso solo está muito encharcado. Tem ainda previsão de chuva para essa quinta-feira? Então, para a gente reforçar, a quarta-feira poderia, inclusive, ter chovido. Ontem era uma chance que houvessem pancadas de chuva, tanto que à noite acabou dando, né, uma pancada de chuva em alguns lugares, mas não foi tanto quanto poderia acontecer. Então, foi um dia que ficou mais tranquilo. A gente tem alertas, quem está acompanhando a previsão do tempo sabe que temos alerta de chuva volumosa mais uma vez. A gente vai explicar, então, como é que isso vai funcionar. Vamos lá. Vamos lá. É uma nova frente fria, né? Eu já falava disso, uma frente fria se deslocou para o oceano anteriormente, mas agora uma nova frente fria volta. Então tivemos essa trégua aí no meio e agora voltamos a ter essa possibilidade de chuva. A frente fria, ela traz a chuva de volta para Santa Catarina de forma mais efetiva e mantém instabilidades também no Paraná. Então hoje, para a maioria das regiões catarinenses, a chance maior de chuva, e você vê que todas as regiões têm chance de chuva, né? Oeste e sul, mais em forma de pancadas, pode acontecer essa chuva, e para o restante do estado, então, a chuva pode vir um pouco mais volumosa. Também em forma de pancadas, mas pancadas bem fortes, bem volumosas e um pouco mais duradouras, e podem vir também acompanhada de temporais. Então, hoje ainda pode chover bastante, em curto espaço de tempo, em alguns lugares, e temos também essa possibilidade de tudo que vem junto com o temporal, né? Ventania e também eventual queda de granizo. Então, ainda não se descarta hoje, deve acontecer entre tarde e noite na maioria das regiões catarinenses. Novamente temos esse alerta, então, da Defesa Civil para a possibilidade de chuva volumosa. E com um vídeo divulgado pela pasta, a gente confere agora, então, como isso deve acontecer. A chuva retorna a Santa Catarina no decorrer da quinta-feira, mais uma vez com forte intensidade e volumes expressivos e também associado a temporais isolados. Dessa vez, o fluxo de calor e umidade da região amazônica direcionado para o sul do Brasil e também a formação de sistemas de baixa pressão é que serão os responsáveis por essa chuva. As áreas onde os volumes devem ser maiores ficam um pouco mais ao norte do estado, pegando parte do meio-oeste, Planalto Norte, Litoral Norte, Médio e Alto Vale do Itajaí. As demais regiões do estado também vão ter a ocorrência de chuva, também vão ter a ocorrência de temporais, porém, os volumes que estão sendo esperados são um pouco menores. Em função do retorno, então, dessa chuva intensa, a Defesa Civil emitiu um aviso em nível de atenção para os riscos associados a essa condição de tempo. Então, o risco é alto para ocorrências associadas a alagamentos, deslizamentos e enxurradas nas áreas em laranja do mapa. O risco é moderado também para alagamentos, deslizamentos e enxurradas nas áreas em amarelo do mapa, e o risco é baixo nas áreas ali que compreendem a parte verde do mapa. E as temperaturas têm estado mais altas nesses dias, até porque a gente tem aquele calorzinho pré-frontal normalmente, né? As mínimas já em elevação, comparando com as da semana passada, principalmente. Hoje elas estão aí entre 15 e 17 graus. Nós não temos muita amplitude térmica nesses dias, mas temos sim projeção de algum aumento de temperatura no decorrer de hoje. E as máximas previstas, então, ficam aí em 21 graus para Laurentino e Aurora, 22 lá em Presidente Getúlio, né? E 20 graus em Vidal Ramos e Rio do Campo, onde não esquenta tanto, aí pode ficar ainda 20 graus de temperatura máxima para hoje.
Temperaturas mudam muito pouco nos próximos dias, né, Monique? Assim que passar a frente fria para o final de semana, a gente tem aquela queda normal, com a massa de ar frio que vem na sequência, mas novamente não é nenhuma queda muito intensa de temperatura, não vem frio intenso por aí. O que preocupa realmente é essa quantidade de chuva que pode cair entre hoje e amanhã. E lembrando, a gente vai atualizar isso amanhã também, mas que passa essa chuva mais volumosa hoje e amanhã, mas continua com possibilidade de chuva por alguns dias depois disso. Elas devem vir em forma de pancadas, mas ainda pode acontecer chuva tanto no final de semana quanto no início da semana que vem. É preciso ficar de olho ainda. Exatamente. É uma situação em que a gente tem que ficar atento aí, tá todo mundo em alerta, né? Então fica esse alerta, se mantém esse alerta até o começo da semana que vem, mas amanhã a gente traz mais atualizações.